É muito bom ouvir, ó, agora não, agora tem uma droga nova, agora você vai sim perder peso E o pela que enésima você vez. faz? Você equilibra os Eu hormônios? faço Como é que é o hard seu working, princípio? é por isso que as pessoas não voltam. Por quê? Poucos, porque eu digo, precisamos, em primeiro lugar, entender que a obesidade é uma doença controlável. Você pode viver uma vida completamente normal, contanto que você se controle até o fim da sua vida. E as pessoas não têm essa visão. Elas acham que é só atingir o peso e está tudo ok. Vão reganhar. E para se manter no peso em gordura dentro dos limites fisiológicos, a base é essencial, equilibrar os hormônios. Eu não conheço uma única pessoa que esteja hoje em sobrepeso que não tenha desequilíbrio hormonal. Nenhuma. Então, a partir daí, reequilibrar os hormônios, promover um processo de reeducação alimentar. Você tem que aprender a comer, é essencial. Você tem que se exercitar da maneira correta, porque o exercício mantém um gasto calórico elevado. A musculação, o exercício resistido, faz com que você ganhe músculos. E quanto mais músculos eu tenho, mais energia eu vou gastar. Então, a melhor forma de voltar a não ter ganho de gordura é ter músculos. E ter bons estilos de vida, ter a mente correta e dormir certo. Só que as pessoas, quando recebem essa lista de instruções, eles dizem, poxa, não vou fazer. É muito mais fácil aplicar uma injeçãozinha na minha barriga do que estar fazendo esse monte de coisa que esse médico meio esquisito aí está propondo. Então, as pessoas não voltam. As pessoas querem ouvir o que é agradável aos ouvidos. As pessoas não querem ouvir o Mas que você é tem uma preciso. clínica enorme. Então voltam pessoas. Você Voltam. atendia no Ceará e em São Paulo. Agora você atende agora só em São Paulo. E Voltam. ele está formando, já está quase, já formou uma filha médica e já está com a segunda filha estudando A medicina. caminho, né? São 4 filhas, né? Duas já estão nesse caminho e, graças a Deus, escolheram por a opção voluntária, né? Eu penso que não influenciei diretamente essas escolhas, é muito gratificante, né? E assim, a grande missão é tentar replicar esses conhecimentos com outros médicos, né? Então, nós temos há 22 anos uma empresa de ensino médico, que é o Grupo Longevidade Saudável. Nós temos todo o processo de formação nessa área e hoje nós temos aí mais de 14 mil médicos formados tentando replicar esses conceitos aí de que é muito mais importante tratar a saúde do que esperar pela doença. Mas esse conceito está crescendo muito no Brasil, né? Bastante. É impressionante. Veja a gente o carro. acompanha. Você compra um carro, não está escrito que ele tem que ter um defeito para você levar lá para revisão de um ano. Ele simplesmente tem a informação. Traga aqui para revisão. E ninguém reclama. Imagina que na medicina a gente está lidando com a máquina, muito semelhante a um carro, que tem que ter as duas oficinas. Tem que ter lá a parte da oficina. Você colidiu, faltou o freio. Vamos consertar. Mas tem que manter saudável. O corpo humano é a mesma coisa. Tem que ter a medicina de curar, tratar, controlar dodói, mas tem a medicina de manter saudável. Não tem nada de errado. Essas duas medicinas são intercomplementares. Não tem uma melhor do que a outra. Elas são interdependentes. O sujeito leva um tombo, eu não posso dizer, olha, passa uma testosteronazinha aí na perna que vai dar tudo ok. Leva um tombo, quebrou a perna, tem que tratar o dodói. Mas o problema, Duda e Leda, é que pela ótica atual, pelo menos 90% do que as pessoas conhecem como doenças inevitáveis da velhice não deveriam sequer existir. São doenças completamente evitáveis que ocorrem pela falta do programa de manutenção Será que preventiva. seria uma doença cultural? Que o pessoal fala muito isso. Diabetes é basicamente uma doença cultural. Tipo, erro na cultura da pessoa. Concordo fortemente com isso aí. O que está faltando é incluir nisso aí o componente hormonal. Quando as suprarrenais entram em desequilíbrio, elas produzem um hormônio chamado cortisol e as deficiências ou superávites do cortisol provocam no corpo uma reação que é aumento da resistência à insulina. Então, existe ali fora uma quantidade imensa de pessoas que estão hoje tratando diabetes. Óbvio que é muito importante controlar com o medicamento, mas não é menos importante pesquisar os hormônios, porque muitas dessas pessoas estão em desequilíbrio hormonal. E na hora que você devolve esse desequilíbrio hormonal, as células passam a ter de novo sensibilidade à insulina, o canal transportador principal, GLUT4, abre, a glicose entra, se ela entra na célula, ela baixa no sangue. Ou seja, os hormônios podem ser um aliado valiosíssimo para tratar o diabetes, inclusive trabalhos recentes mostrando, na saúde do homem, por exemplo, que a reposição de testosterona pode curar um diabetes. Mas qual é o grande problema? Se eu falo em curar uma doença, eu falo em parar a recorrência da compra do medicamento. E é por isso que agora vocês estão entendendo por que medicamentos não curam doenças. Eles controlam efeitos. Não existe hoje um laboratório farmacêutico no mundo pesquisando qualquer droga que cure doenças.
A pesquisa é toda controle dos efeitos. Porque é óbvio, se eu digo para você que a diabetes é uma doença incurável, quantas vezes vocês escutaram? Mas doutor, vai ter que tomar esse medicamento até quando? Até o fim da vida. O que é que eu estou dizendo com isso? Que você vai ter que entrar na farmácia todo mês para comprar aquilo. Olha quanto lucro se produz com a ignorância. No mínimo, e é isso que eu estou falando. De interesse absurdo. Né? Absurdo. Né? Absurdo. Não estou falando que remédio é errado. Eu estou falando que não é lógico você dizer para uma pessoa que ela tem que tomar o medicamento até o fim da vida. O que você está me dizendo quando você fala isso é que você é incapaz de detectar a causa dos problemas porque você não tem conhecimento de fisiologia. Mas tem uma causa da diabetes? Óbvio que tem a causa de diabetes. O diabetes é um problema metabólico gerado por, óbvio, alimentação errada, má qualidade do sono, desequilíbrios hormonais. E ninguém pesquisa hormônio. Ao contrário. Mas quando você vai fazer como chama? Hemograma os exames, completo, né? A glicemia. Isso tudo. Você faz. Eu fiz, acho que já mais umas 70 vezes na minha vida, tal de T3, T4, T3 livre, T4 livre. Eu sou campeã de fazer isso. Eu adoro fazer exame de sangue. Eu sou viciada, assim. De 6 em 6 meses eu faço um exame de sangue. Aí eu fico lá de madrugada olhando o resultado, né? Sabe aquele... Só para procurar sarna para se coçar. Só. E esses hormônios, quando você fala em hormônio, você fala em também. Progesterona, como é que chama? Estradiol, testosterona, T3 livre, T4 livre, eu estou falando de uma isso? orquestra, né? A orquestra hormonal humana é igual a uma orquestra de uma casa sinfônica. Você vai ter o maestro, que é o regente, chamado melatonina, é o hormônio mais importante produzido no corpo humano, é a molécula reguladora master. Depois da melatonina, você vai ter o hormônio D, que muita gente fala equivocadamente vitamina D, não é vitamina, é um hormônio esteroide que controla mais de 80 funções no corpo, controla o sistema imunológico. Depois você chega ali nas suprarrenais, o binômio tireoide-cortisol, T3 cortisol, e finalmente você vai chegar na linhagem esteroide, testosterona, estradiol, progesterona. É uma hierarquia. Então, você vê essa hierarquia, olha para uma pessoa de pé. Lá em cima tem a glândula pineal, que produz melatonina. Ali embaixo tem o hipotálamo, que é um centro, ao mesmo tempo, produtor e regulador de hormônios. Hipófise, produtor e regulador de hormônios. Quem vem depois? Tireoide. Olha só, ela está bem no meio, né? E a tireoide comanda as suprarrenais, comanda os testículos, comanda os ovários. Para que você tenha bons ovários e bons testículos, você tem que ter uma tireoide excepcional. Qual é o problema do laboratório? Eu vou estar procurando um elemento circulando no sangue que atua dentro de uma célula. É como se eu dissesse assim, Duda, nós estamos aqui dentro dessa sala e eu tenho certeza que ali na Alameda Campinas o trânsito está fluido. Mas como é que você pode dizer isso? Se é um outro ambiente. Não, mas eu estou em São Paulo, eu estou dentro do seu corpo, mas eu estou dosando o quê? Do sangue de retorno venoso, ou seja, uma coisa que já aconteceu. E é um meio, um veículo aonde os hormônios circulam. Mas onde é que é o palco? O palco de ação hormonal, núcleo das células. E você acha mesmo que uma concentração de um elemento que está no sangue vai estar exatamente igual dentro do núcleo de uma célula? Óbvio que não. E o equívoco maior, por exemplo, nas dosagens de T3, T4, TSH, é você assumir que quando o TSH está acima de 4,5, você tem um hipotireoidismo, quando está abaixo disso, está tudo normal. Mas nem de longe. Porque existe uma relação entre a tireoide e as suprarrenais e o cortisol é o hormônio que controla a atividade do T3. Então, o que vai acontecer? Se você tem a desregulação das suprarrenais e não consegue produzir cortisol em níveis fisiológicos, o corpo não consegue reconhecer que está faltando T3 dentro das células. E como ele não reconhece, o TSH não sobe. A gente chama isso de hipotireoidismo sublaboratorial. Porque ele não aparece no laboratório. Mas se você pegar um termômetro e colocar na boca, você vai ver que a temperatura não atinge 36,3 graus centígrados. Porque o T3 é um hormônio que controla a termogênese e a calorigênese, ou seja, a produção regular de calor no corpo humano é controlada pelo T3, porque ele controla a quebra de ATP dentro das células. Então, o que vai acontecer? Quando você começa a gerar menos calor, porque o T3 começa a cair dentro das células, a sua temperatura baixa. Ou seja, a temperatura baixa pode me dizer com 10 ou 15 anos de antecedência que você não está com a tireoide legal e os exames de laboratório estão totalmente normais.
E como muitos de nós fomos treinados para valorizar demais o número e valorizar de menos a clínica, eu acabo me transformando num tratador de exames de laboratório. Não, a senhora está ótima. Imagina, a doutora, eu não consigo perder peso, eu não consigo manter a clareza mental. Eu já acordo de manhã cansada, a minha pele é ressecada, as minhas unhas caem, os meus cabelos não têm qualidade. Eu tenho retenção hídrica, eu tenho constipação. Imagina, a senhora está normal, o seu TSH está 1,5. Entendeu? Isso é um insulto. É chamar você de mentiroso de uma maneira elegante. Leda, você é mentirosa, eu não acredito em nada que você está falando. Direito, eu só acredito no seu exame de laboratório. Espera aí, doutor, mas não foi meu exame de laboratório que marcou consulta com o senhor. Eu estou dizendo, não estou bem. Tá ótima? Não tá bem. Tá ótima? Tá bem. Quer saber? Você tá ansiosa, você tá meio depressiva. Tome aqui um Rivotril e volte daqui a 3 meses. Eu vejo isso acontecendo todo santo dia. E é lamentável porque essas pessoas não estão resolvendo seus problemas com remédios. No máximo, controlando os seus efeitos.